الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها خير وسيلة نتقرب بها إلى الخالق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها خير وسيلة نتمسك بها إلى الخالق يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Amma ba'd. Meus prezados irmãos, conforme podemos notar que hoje estamos a trazer um desafio para nós como palestrantes e desafio para vós também que estão nos acompanhar. Trouxemos um tema que achamos tão relevante, por nos encontrar ou por estarmos a convivenciar os fatos que todos nós assistimos. Trouxemos o tema que nós propusemos para que abordarmos, por acharmos que é tão importante que todos nós conheçamos na íntegra aquilo que estamos a viver e como, de alguma outra forma, podemos evitar entrar em esses problemas. Estamos a falar de um tema que nós trouxemos, que é lições do Islã na preservação da paz no mundo. Lições do Islã na preservação da paz no mundo. Ao trazermos este tema, as pessoas podem se questionar por que estamos a trazer este tema na mesquita, num dia como o Jumu'ah. Então, daí que eu, antes de entrar neste tema, queria trazer duas definições. Aliás, queria trazer uma definição islâmica sobre educação, que é para podermos perceber o enquadramento do nosso tema. O Islã que nós conhecemos, o Islã na qual nós nos identificamos, muitos de nós percebemos e pensamos que é só a nossa ligação espiritual para com Allah. Então, outros temas não interessam na sociedade. Muitos de nós pensam que o Islã é, no entanto, você fazer o salat, jejuar, etc., mas deixam de abordar alguns aspectos e deixam de incentivar e proibir algumas maldades que acontecem na sociedade, num seio em que nós nos encontramos, por pensar que não é do Islã. Por isso, a preservação da paz a nível nacional e a nível global vai ser tema que nós vamos abordar, porque temos esse dever de nós preservarmos a paz em Moçambique e no mundo. O Islã, quando Allah subhanahu wa ta'ala incumbiu o humano e tornou o Khalifa na face da terra, ele deu 3 missões. São essas missões que nós definimos quando falamos da importância da educação e do Islã, porque o Islã não é só pensarmos que é submissão às ordens de Allah, mas o Islã é um processo de desenvolvimento e nutrição. O Islã é um processo de desenvolvimento e nutrição para dar capacidade ou para capacitar o ser humano a ser o quê? A ser Khalifa na face da terra. Então, o processo de desenvolvimento humano, ele é contínuo. Ele não é permanente. Ele não está estagnado. É contínuo, é um desenvolvimento. Que é para nós, a cada vez mais, nos tornarmos Khalifa, responsáveis na face da terra, para, no entanto, termos capacidade de enfrentarmos todos os desafios que nos apoquentam no nosso dia a dia. Então, nesta capacitação, está em 3 pontos. O primeiro ponto, que o ser humano deve ter essa capacidade, é a capacidade física. E o segundo, é a capacidade intelectual. Isto é que atrasou o muçulmano. E o terceiro e mais importante é a nossa capacidade, que é a nossa ligação espiritual para com Allah.
Se você vive na face da terra e não consegue conjugar esses 3 fatores, então você não é califa na face da terra, não está completo. Nós não vamos trazer fábulas, nem lendas e nem histórias inventadas por nós. Vamos trazer versículos alcorânicos, assim como hadith. Primeiro, você como muçulmano deve estar saudável. A saúde. Você estar forte. Até para enfrentar o inimigo. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. Preparai-vos para com eles de forma forte ou fisicamente forte. Então requer de nós a primeira capacidade que o ser humano deve ter é estar forte. Velar pela sua própria saúde. نِعْمَتَانِ مَغْبُونَ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ. 2 dádivas nas quais muita gente ignora. Que é o quê? A sihhatu wal faragh, a nossa saúde e nosso tempo livre. A segunda capacitação, ou a qualidade que nós devemos ter como muçulmanos, é a capacidade intelectual. E aqui quero unir esta capacidade intelectual para o nosso tema. Eu expliquei-me muito bem que quando trazemos esses temas, nós não estamos familiarizados, criticamos os chefes e pensamos que esses temas não fazem parte de nós. Nós, como muçulmanos, sempre falamos que o Islã é uma religião completa. Como é que essa religião é completa? Essa religião é completa porque fala de todos os aspectos. Como falamos do aspecto físico, estamos a falar agora do aspecto intelectual, em que você, como muçulmano, é chamado a refletir. Você é chamado a inventar. Você é chamado a criar. Você é chamado a ser cientista. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Até o fim do ayat. Quando Allah subhanahu wa ta'ala em todos os versículos traz o A, Alif Fatha A, é um chamamento a sermos intelectuais, é um chamamento a sermos cientistas, porque Allah nos fala, nos chama que acaso vocês não veem como é que nós criamos o camelo, e como é que nós criamos o céu, e como é que nós tornamos a terra. E isto só podemos ir à profundeza se nós usarmos a nossa capacidade intelectual para assim o percebermos. Então, esta nossa religião, que é um Islã, é um código de vida, ele se torna código de vida quando nós pegamos estes 3 aspectos. O terceiro aspecto, que é tão importante, é essa nossa ligação espiritual. Que nós, para nos tornarmos muçulmanos e verdadeiramente muçulmanos, estarmos ligados a Allah, é preciso termos a ligação espiritual. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Eu não criei os gênios e nem humanos, senão somente para me adorar. Este não é o nosso tema. Nesta introdução, eu queria que todos nós fôssemos juntos para aquilo que é o nosso tema, que é lições do Islã para a preservação da paz no mundo. Hoje, o mundo no geral e nosso país, de forma particular, vive com ameaças da paz. E qual é o papel do Islã? E qual é o nosso papel nós como muçulmanos? É preciso trazermos as lições da abstenção à guerra e trazermos as mensagens de paz. Por quê? Hoje, os conflitos que acontecem no mundo e no nosso país, maior parte desses conflitos são dados, a sua essência, aos muçulmanos. Nós já paramos para responder isto e dizermos que no nosso Islã não fala de guerra, se não fala de paz? O Alcorão, que nós lemos todos os dias, trouxe 144 palavras de suas derivações que falam da paz. O Alcorão, que nós lemos, tem 144 palavras
e suas derivações a falarem da paz. E guerra simplesmente aparece em 7 palavras. O que significa que a essência na vida é vivermos em paz e não em conflitos de guerra. Daí que, nessa nossa abordagem sobre lições do Islã para a preservação da paz, vamos trazer 4 aspectos. O primeiro aspecto é a abstenção da guerra. O segundo, a importância da paz no mundo. E depois, o terceiro, será a paz individual. E por fim, vamos trazer a paz coletiva. Então, esses 4 aspectos que nós vamos trazer hoje vão nos levar a perceber o quão o Islã preservou, o quão o Islã evitou entrar na guerra e no colapso. Meus irmãos, a abstenção da guerra, e nós muito bem sabemos que quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu a profecia, vivia na península, que nós conhecemos, a Península Árabe, onde todas as tribos estavam a guerrear dia após dia. E por vezes, eles lutavam em assuntos banais que não tinham interesse nenhum. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele veio no mundo em que aconteciam as guerras, ele não foi à guerra. O Islã era tão atacado até que os companheiros, os sahabas, diziam para o profeta sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah, eles estão nos a provocar, eles estão nos a atacar, permitam-nos que nós respondamos a eles. E o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia que ainda não me foi permitido. Quer dizer, você como muçulmano está sendo atacado, mas o muçulmano viveu a ser atacado, a ser provocado, mas nunca foi à guerra, porque a guerra não é a opção. A metade da profecia do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viveu a ser provocado, a ser atacado, mas não respondeu com guerra. Por quê? Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é aquele que foi enviado como misericórdia para a humanidade. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Como é que seria misericórdia se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fosse para a guerra? Como é que seria misericórdia se o profeta sallallahu alaihi wasallam fosse a favor das guerras? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. E foi na base deste versículo, assim como outros versículos, que o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hoje se tornou a personalidade mais importante no mundo. Os museus, os historiadores, os escritores, todos eles reconhecem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tivesse nessa nossa era a única personalidade que teria capacidade para resolver os problemas globais. Então, minhas irmãs e meus irmãos, o Islã, quando veio para resolver os conflitos, para harmonizar e deixar o mundo a viver em paz. Esta é a nossa essência no Islã. Por isso, como dizia antes, que se formos a vasculhar no Corão, iremos encontrar mais palavras de salam e não palavras de guerra. Minhas irmãs e meus irmãos, o mundo em que vivemos, e o nosso país em particular, a guerra que se vive, que completou ainda este ano 5 anos, já deslocou mais de 1 milhão de pessoas. E já matou milhares de pessoas. E isto não é do Islã. E nós não vamos nos tornar verdadeiramente muçulmanos enquanto os outros estiverem a viver em guerra. É nosso dever, é nossa obrigação. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi
فكأنما قتل الناس جميعا. Aquela pessoa que matar simplesmente um ser, aquela pessoa que simplesmente criar terror, que matar simplesmente um ser, فكأنما قتل الناس جميعا, é como se tivesse matado toda a humanidade. E nós, quando acompanhamos que morreu, mataram, atacaram, qual é o nosso papel? Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi, e não só matar um ser sem justa causa, aw fasadin fil ardi, é outro ponto. Semear a corrupção na face da terra. É como se você tivesse matado a humanidade toda. E aqui está a importância da paz no Islã. Allah diz: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Esse é o nosso terceiro ponto. وَمَنْ أَحْيَاهَا, e quem reviver uma única criatura, um único ser, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, é como se tivesse deixado em vida a humanidade toda. Então, como muçulmanos, somos chamados, meus caros irmãos, a abastecermos as guerras e a preservarmos a paz. Porque quem manter uma vida viva é como se tivesse tornado a humanidade toda viva. Essas são lições do nosso Din al-Islam. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa religião, ela está repleta de paz. A nossa religião, não seremos verdadeiramente muçulmanos e crentes se não estivermos em paz. Esta paz, será que é só paz calar de armas? Essa paz que todos nós queremos ter, que estamos a clamar para ter, será que é simplesmente o calar das armas? Já paramos de nos questionar, nós como muçulmanos, será que estamos em paz? Eu, como pessoa, tenho paz individual para com o meu Allah subhanahu wa ta'ala? Eu, como pessoa, tenho paz para com os outros? Eu, como pessoa, no mundo em que vivo, tenho paz? Então, esses temas e essas respostas vamos ter depois de uma pequena pausa. Aquulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه هي الساعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتائب حبيب الرحمن. وكلوا عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد. Meus caros irmãos, a verdadeira paz não vai acontecer e não vamos ter se não começar com esses processos que nós falamos. Paz individual. O que acontece hoje é que vivemos num mundo de egoísmo, tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. E não vamos nos tornar muçulmanos com essa qualidade. Ou seja, não vamos nos tornar verdadeiros crentes com essa qualidade. Porque o professor sallallahu alaihi wasallam disse: ninguém é verdadeiramente crente enquanto não amar para o seu irmão aquilo que ele amaria para si próprio. Então, neste caso, você ama a sua própria vida. Então, por que você vai tirar a vida do outro? Você ama viver bem. Por que você não desejaria ou não ajuda o outro a viver bem? Então, quem cria desordem, seja no seio dos muçulmanos e em outros meios, este não é crente. Por isso, não há nenhuma guerra que traz algumas reivindicações não conhecidas que tenha
por sua trás muçulmanos, porque as nossas lições islâmicas nos ensinam a criarmos terror na face da terra. Primeiro, uma paz individual é que o Islã nos ensina que para você ser verdadeiramente crente, é preciso você amar para o seu próprio irmão aquilo que você amaria para si. E se você for a tirar a vida do outro, você desejaria que alguém tirasse a sua vida? Claramente que não. Então, é preciso primeiro olharmos para a paz coletiva, antes de olharmos para a paz, aliás, olharmos para a paz singular, antes de olharmos para a paz coletiva. O que eu faço, faço com gosto para mim. Será que o mesmo faço para o outro? É preciso olharmos primeiro para nós termos a paz. É preciso eu respeitar o meu vizinho, o meu familiar, os meus colegas do trabalho, assim como eu gostaria que eles também olhassem para mim. Senão, eu não sou verdadeiramente crente. As lições islâmicas nos ensinam que eu não sou verdadeiramente crente enquanto eu comer, enquanto eu saciar, mas ao meu lado, o meu vizinho, aqui atenção, independentemente de ser muçulmano ou não, ele estar com fome, não estaríamos a viver em paz na face da terra. A paz singular resume-se nas palavras que o secretário-geral das Nações Unidas usou em 2017, quando diz: o mundo está em pedaços. Precisamos pôr o mundo em paz. E ele aqui não referia o calar das armas, ele referia que 739 milhões de pessoas na face da terra vivem com fome, ou vivem abaixo de $1. Então, como é que nós estaríamos em paz enquanto os outros que estão ao nosso redor estão nessas condições? Como é que nós vamos viver em paz enquanto no mundo há desigualdade? Cada um por si e Deus por todos. Então, meus irmãos, nós não vamos alcançar a verdadeira paz enquanto não começarmos a paz aqui na base. E essa base refere-se à minha ligação com os demais. E a paz coletiva é aquela que nós falamos que precisamos de preservar a paz no mundo. Todos nós precisamos que cada um contribua. Cada um aqui contribuir em várias formas. Cada um dá aquilo que tiver. Por isso o hadith está muito claro que quem notar um mal a ser praticado, que empeça com a sua própria mão, ou então que empeça com a sua fala, ou então que fique simplesmente com o sentimento. Apesar que a terceira fase é mesmo quem tem o imã fraco. Então precisamos de contribuir na face da terra para a manutenção da paz para todos nós, para todas as classes, independentemente da sua religião. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Quem reviver a vida, uma única vida, é como se ele tivesse posto a vida de toda a humanidade. Então, todos nós somos chamados, meus caros irmãos e minhas irmãs, para preservarmos a paz no mundo e no nosso país. O professor sallallahu alaihi wasallam diz: Afshu salam, expandem o salam a todo lado onde vocês estiverem. E esta paz não podemos entender que será salamu alaikum. Afshu salam aqui, meus caros irmãos, não é a questão de você estar simplesmente assalamu alaikum, assalamu alaikum. Você está a dar assalamu alaikum, será que você transmite paz para si e para os outros? Será que você transmite isso? Será que onde você está, primeiro você deve se avaliar. Será que eu estou a dar salam às pessoas? Será que eu em si tenho paz?
Se você estiver a carregar arma para terrorizar outros, você não dá salam. Então, porque você não transmite paz nenhuma. Então, e não só, o hadith está claro que aquela pessoa, que a sua língua e as suas mãos não trazem segurança que é paz, não trazem segurança para os outros, então não é crente, não é verdadeiramente crente. Então, minhas irmãs e meus irmãos, termino recomendando a mim e a todos vós que não vamos, ou para alcançarmos a paz, é preciso começarmos de forma singular e depois irmos para a forma coletiva. E a forma singular é a minha ligação para com Allah subhanahu wa ta'ala, se eu estou em paz com Allah. A segunda ligação, ou a paz singular, é eu me avaliar se eu estou em paz com meus colegas, ou com meu vizinho, ou com meus pais, ou com a minha família. E depois, criarmos esta paz que o mundo precisa. A questão de mantermos o mundo em paz não é para uma única pessoa, é responsabilidade de todo muçulmano. Por isso, toda aquela pessoa que for a entrar em qualquer pacto para terrorizar os muçulmanos e não muçulmanos, isso não é do Islã. E não só, toda aquela ação que acontece, que terroriza os muçulmanos e não muçulmanos, também não faz parte de nós muçulmanos. Porque a nossa religião, o nosso Corão, está repleto e trouxe lições mais profundas de nós vivermos em paz. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nunca começou as guerras, as batalhas que ele participou, nunca teve iniciativa, senão depois deles terem provocado e teve retaliação. Precisamos, minhas irmãs e meus irmãos, contribuirmos para a paz, porque o Islã é paz. Assim como dissemos que o Corão tem mais palavras, tem 144 palavras que falam só de paz. E palavras de guerra só são 7. Isto são mais lições evidentes e claras que nosso Islã é de paz, está longe e fora de toda ação violenta e de terror. يقول الله تبارك وتعالى في شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ويسرته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين أنت الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين